Olá, pessoal. Vamos começar agora oficialmente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, viu? Boa noite para todo mundo. Eu sou o João Marcos, mas assim, é meu nome de nascença, só minha família usa, e ainda mais quando minha mãe tá brava, é João Marcos, se não é Robinho mesmo, assim, é na empresa, cliente, meus amigos, todo mundo me chama de Robinho, e fica à vontade. Confesso que é até um pouquinho estranho hoje em dia o pessoal me chamar de João, tá? E quem vai junto comigo é o Riago. Aí eu vou começar a apresentar para vocês, eu vou fazer aquela pergunta clássica da pandemia, que é, vocês estão vendo a minha tela? Só basta dar o joinha aí. Estão vendo certinho? Beleza. Então, hoje a gente vai dar um treinamento para vocês de organização pessoal, tá? Ele vai ser um treinamento que vai consistir numa parte teórica, que o Riago vai passar para vocês, e eu vou passar algumas ferramentas. Me apresentando, né? Quem que é o Robinho? O que que ele está fazendo aqui? O que que ele faz da vida? Então, eu sou aluno da engenharia de produção, do CAASO, ou da USP São Carlos, né, mais formal. Eu estou no meu 5º ano e último semestre, tomara, só finalizando o TCC. Eu participei durante 2 anos e meio da Enactus e 1 ano e meio e 1 ano do PRO, que é a Secretaria Acadêmica, né, do CAASO. Atualmente, eu estou estagiando em processo de efetivação na Humanizadas, uma startup de tecnologia. Aí já trabalhei como pesquisador, como account manager, que eu cuidava da parte mais de sucesso do cliente. E hoje em dia eu estou na parte de academy, que é a parte justamente de educação, em que eu também facilito um curso na Humanizadas para os nossos clientes, tá? Então é uma parte que eu gosto muito. E agora passar a bola para o Riago, para ele se apresentar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de vocês e pelo convite, principalmente. Eu sou o Riago, eu sou de formação professor, né? Eu sou mestre em letras pela USP de São Paulo, na FEFELET. Mas esse trabalho que a gente vai desenvolver hoje, ele é proveniente, na verdade, da minha pós-graduação em psicopedagogia pela Escola Superior Aberta do Brasil, né? Em parceria com a Federal do Espírito Santo. No curso de psicopedagogia, eu comecei a me interessar, né, por alguns assuntos que envolviam alunos de graduação, especialmente, né, essa dificuldade de cumprir com todas as coisas que a graduação às vezes inunda a gente, né? E aí eu comecei a desenvolver esses trabalhos de treinamento junto com o Robin, tá? E nesse período aí, até preciso dar uma atualizada aqui, né, Robinho? Já passou de 5 anos aí, né? Eu estou desenvolvendo projetos de aconselhamento pedagógico, né, e acompanhamento pedagógico já há mais de 5 anos mesmo, tá? Normalmente focado nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional. E para começar, aqui é uma pergunta mais reflexiva mesmo. E eu acho que dá tempo da gente abrir o microfone para uma ou duas pessoas falarem. E aí a pergunta é, o que vocês consideram uma pessoa organizada? Que atributos que ela tem? Como que é essa pessoa? Vou até parar de compartilhar a tela aqui. E aí, se vocês quiserem mandar no chat, se possível, até abrir a câmera para falar com a gente. O que é para vocês? É uma pessoa organizada? Alguém fala assim, uma pessoa organizada. O que vocês imaginam? Para mim, é uma pessoa que tenha bem definidas as coisas que ela vai fazer, que ela já tenha previsto, né, as coisas que ela tem que fazer, que saiba definir horários e definir o que é prioritário para ela, eu acho. E fazer as coisas com calma, eu acho. Ótimo, aí a gente já vê, né, que é previsão, né, de planejamento, o que é a prioridade e seguir o horário, seguir uma rotina, certo? Valeu, Beatriz. Quem mais, pessoal? Mandaram no chat minimalista. Agora, o que você quis dizer com minimalista? Um toque? O pessoal está em área da organização. Nunca tinha escutado nos cursos que a gente deu em Iago. É a primeira vez. O que vocês quiseram dizer
com minimalista, com toque? Ah, com os detalhes, tá? A pessoa que está atenta aos detalhes sempre para fazer acontecer. Bacana. E com toque, Samuel? O que você quis dizer com toque? Entendi. A pessoa tem as manias, cheia de manias. Já dizia a música, já. Bacana, bacana. Então, ó, a gente já tem pessoa que prevê, gosta de prever as coisas, tem planejado, segue uma rotina, define o que é prioridade, se preocupa com os detalhes e tem uma mania de organização. A pessoa que tem que ter uma mania de organização. Algumas coisas a gente vai tratar aqui, outras coisas talvez a gente vai passar uma visão diferente. Talvez a pessoa não precisa ter a mania de organização para ser uma pessoa organizada. Pode ser algo mais simples e mais relaxado do que uma pessoa com toque, né, Iago? Mas valeu aí, pessoal, pela primeira participação, por não ter deixado a gente no vácuo, né? Sempre dá aquele medinho. Eu vou voltar agora a compartilhar a tela. E aí, falar um pouquinho agora da agenda. O que a gente vai fazer hoje, então, e como, né? Em que ordem? Primeiro, o Iago vai falar para a gente um pouquinho de como estabelecer prioridades. Aí, o que até já trouxeram para a gente, vai ser legal para ter a definição. Depois, algumas dicas, alguns elementos de como organizar essa semana, né? De como prever, de seguir os horários. E eu vou trazer a parte que é, tá, dada essa teoria que o Iago trouxe, dados esses itens importantes, como a gente pode aplicar em ferramentas, práticas, tanto manuais quanto online, e também como é a curva de motivação, né? Porque não é algo simples, acho que quem está aqui está buscando, né? E já percebeu que ser organizado não é tão simples assim, e pode ter altos e baixos em relação ao humor, até a motivação. E aí, por fim, mas também, se vocês podem ir mandando perguntas aí no chat, o pessoal que está no staff do evento vão interrompendo a gente, tá? Para trazer essas dúvidas. Mas no final a gente vai ter uma roda mais aberta para a gente trocar uma ideia de tudo que a gente falou, tá? Para vocês até contarem um pouquinho das experiências de vocês que tiveram agora com a organização pessoal. E aí, para começar, já vamos naquilo que todo mundo tem um pouquinho de dúvida, que é estabelecendo prioridades. E aí o Iago vai trazer para a gente. Legal, Robinho, obrigado. Galera, pessoal, na verdade, assim, primeiramente, duas ressalvas aqui. Essa parte teórica, ela não é tão teórica, mas ela é mais reflexiva, na verdade. Tem alguns conceitos aqui, mas é mais para ajudar vocês a pensarem, né, do que passar, de fato, aí, de repente, alguma teoria. É um encaminhamento para as ferramentas que o Robinho vai trabalhar na sequência. E eu concordo, eu espero que fique claro aqui que você não precisa, para ser bem-sucedido na sua organização pessoal, ter, né, algum tipo de, como que eu posso dizer, né, ter algum tipo de foco extremo nisso. Mais do que mania, eu diria que é uma questão de hábito, é muito mais uma questão de hábito, né, de criar este hábito na sua rotina, de incluir a organização na sua rotina. Isso já deve, né, resolver algumas das dificuldades que vocês podem apresentar. Tá? Mas como o Robinho falou, a gente vai começar tentando entender o que são prioridades. Por que isso? Porque para eu poder me organizar, para eu ter, né, essa ideia bem-sucedida de organização que vocês mesmos passaram quando responderam a primeira pergunta, eu preciso saber o que é importante para mim, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente. Então, vamos começar por esses conceitos. Se você puder passar. Então, eu peguei aqui, né, lá do portal da educação, esses dois conceitos interessantes, né, do que é importante e do que é urgente. Tá? Vou ler, vou dar uma falha aqui de apresentação, que é ler slide, mas é porque realmente o conceito vale muito a pena. Então, algo que é importante, né, uma situação, uma atividade que é importante, ela tem a seguinte característica: diferentemente das situações de urgência, as atividades importantes, apesar de terem prazo para serem concluídas, são tratadas de forma adequada, ou seja, é feito um planejamento, agenda-se e, consequentemente, caminham na direção da execução. Então, tudo aquilo que eu considero que é importante, né, são atividades que, primeiro, elas são significativas para mim e elas têm um prazo para ser concluída. Tá? Vou pegar aqui um exemplo já para vocês. É uma prova, né? Vamos supor
que uma prova de física, por exemplo, ela é uma tarefa importante para mim, tá? O que definiria ela como uma tarefa importante? Ela ter o prazo para ser executada, né, para ser concluída, tá? Mais um prazo adequado, um prazo hábil que me permita me planejar e executar essa tarefa da prova, né? Então, o planejamento, quando que eu vou estudar, quanto tempo eu vou estudar, quantos dias, né, que horário. E quanto antes da prova eu vou conseguir fazer isso para poder executar a prova, ou seja, para poder ser bem sucedido nessa prova. Isso é o que a gente vai chamar de tarefa importante. O que é uma tarefa urgente? De uma maneira simples, podemos dizer que as atividades que consideramos urgentes são aquelas que exigem nossa atenção imediata. A urgência está, na maioria das vezes, ligada a prazo esgotado, tempo curto de execução e algo que não foi feito no tempo hábil e, portanto, se tornou urgente. Então, as tarefas urgentes têm carinha daquelas tarefas, daquelas atividades que a gente não deseja para a nossa vida. É a tarefa que já perdeu o tempo de execução dela, está com um tempo mais curto, né? E ela vai exigir a nossa atenção imediata, ou seja, eu vou ter que interromper alguma outra coisa que eu estou fazendo, talvez até mesmo, né, uma tarefa importante que estava planejada, para poder dar conta dessa tarefa urgente, tá? E aí vem uma dica muito legal lá do portal, se você puder mostrar para a gente, Romino, que é: a dica para que tudo não se transforme em urgente é priorizar aquilo que é importante. Então, a gente já tem aqui um primeiro conceito de prioridade, né? O que eu vou priorizar no meu planejamento, na minha organização pessoal? As tarefas, as atividades, né, as reuniões, os encontros que eu considero importante, ou seja, é significativo, tenho tempo hábil de execução e consigo planejar a execução dessa tarefa, tá? Buscando reduzir a incidência de eventos urgentes em nosso dia a dia. Isso tem que ser um exercício constante em nossas vidas. Vamos parar de apagar incêndios, afinal, não somos bombeiros. Talvez até alguns de vocês sejam aí bombeiros civis, ou a gente poderia estar dando esse treinamento para um corpo de bombeiros, mas a metáfora aqui é: vamos tentar parar de deixar eventos urgentes chegarem, né, na nossa lista de tarefas, de deixar eventos urgentes atrapalharem outras tarefas que são importantes, porque a gente vive, né, constantemente tentando apagar esses incêndios, tá? Então, eu gosto de fazer essa diferenciação de vocabulário mesmo, de definição aqui com vocês, porque a partir de agora eu quero que vocês estabeleçam como meta pensar sempre em eventos que são importantes, selecionar os eventos como importantes e, aos poucos, né, a gente tentar reduzir esses incêndios, esses eventos urgentes, tá? Qual que é a primeira reflexão que eu tenho que fazer e, de fato, a primeira ferramenta, né, que eu vou passar para vocês? É o quadro de prioridades. Então, uma maneira de fazer isso, né, uma maneira bem simples, que o pessoal normalmente usa em metodologia de ensino, né, em metodologia científica, é você organizar suas prioridades de acordo com essa tipologia, de acordo com essa classificação, tá? O quadro de prioridades que eu estou sugerindo aqui, ele tem 4 categorias, né? Tarefas que são urgentes e importantes, tarefas que são importantes, mas não urgentes, tarefas que são urgentes e não importantes, e tarefas de rotina ou que podem ser delegadas, tá? De cara, isso parece um pouco confuso, mas se a gente lembrar um pouco dos 2 conceitos que a gente acabou de ver, o que seria uma tarefa urgente e importante, né? Então, ela é uma tarefa que ela é significativa para mim, que talvez eu tenha tido tempo hábil para execução, que talvez eu tenha tido, né, um certo planejamento, mas que agora, né, está na iminência de ser executada. Também pode ser aquela tarefa de apagar incêndio, né? Uma coisa que eu não planejei e que, de repente, eu vou ter que fazer, tá? A gente tem aqui umas datas, né? Pensando que hoje é dia 20, uma prova de cálculo que é amanhã, ela é uma coisa urgente. E ela é importante porque ela é significativa para mim, como a gente vai ver na sequência, tá? Uma tarefa urgente não importante é aquela que ela não é necessariamente significativa, ou ela até pode ser significativa, mas talvez menos do que outras, né? E aí eu posso colocar ela nessa categoria aqui de urgente, porque eu vou ter que realizar isso eminentemente, né? Vou ter que fazer isso
de uma hora para outra, talvez, né? Aqui a gente colocou o exemplo de assistir Round 6, porque está todo mundo falando disso, eu ainda não assisti, estou, né, pescando nas conversas, e eu falei assim, não, cara, hoje eu tenho que assistir pelo menos o primeiro episódio para eu poder me inteirar das conversas com os meus alunos, porque eu não sei do que eles estão falando, né? Mas aí ela seria, talvez até significativa para mim, por algum motivo, mas não necessariamente importante, tá? E a terceira categoria lá em cima, o importante não urgente, tá? Essa é a categoria que de fato interessa para a gente. Porque essas são aquelas atividades que são significativas, mas que eu vou ter tempo hábil para planejar e executar, tá? Então, qual que é a função aqui do quadro de prioridades? Eu recebi uma tarefa, né? Eu recebi uma atividade, ou eu identifiquei uma atividade, eu vou imediatamente jogar no meu quadro de prioridades em alguma dessas três categorias. Então, eu recebi a notícia de que eu vou ter uma prova de química dia 29. Hoje, dia 20, eu tenho 9 dias para estudar. É uma tarefa que é importante, mas ela não é urgente. Ou seja, eu tenho tempo hábil para executar isso. Eu tenho como me organizar, como planejar como eu vou estudar para essa prova. Eu vou estudar individual, em grupo, eu vou ter que estudar todo dia, quantas horas por dia, como que eu vou organizar meu horário de estudo, tá? E, por fim, tem uma última categoria aqui que eu gosto também de deixar, que são aquelas atividades de rotina, né, ou as que podem ser delegadas, né? Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com física. Não dá para eu esperar a notícia de que vai ter prova de física para eu decidir quando eu vou estudar para física. Eu tenho que estudar todo dia. Eu tenho que separar 30 minutos, 40 minutos, uma hora por dia para estudar. Então, ela passou a ser uma atividade de rotina para mim, tá? Ou a tarefas que podem ser delegadas. Então, eu organizei lá a minha agenda semanal e eu combinei com a minha mãe que toda janta eu vou lavar a louça, tá? Mas hoje apareceu uma atividade urgente. Hoje eu tive que participar do treinamento. Eu não vou conseguir lavar a louça. Então, eu vou delegar essa tarefa. Eu vou pedir para minha mãe para ela lavar a louça do jantar hoje e aí eu vou tentar trocar com ela e lavar a louça do almoço no domingo. Então, são atividades que eu colocaria nessa categoria, tá? Qual que é a lógica aqui? A lógica é a gente ter sempre mais atividades no importante e não urgente, né? Nessa categoria em verde aqui. E conforme o tempo for passando, eu ir transitando essa tarefa para o urgente e não importante, ou melhor, né? Para o não urgente, talvez, mas que ainda está em andamento, né? E, por fim, quando estiver na iminência do prazo, para o urgente e importante. Se eu conseguir fazer isso, se toda vez que eu receber uma tarefa eu conseguir encaixar ela, né, em alguma categoria do meu quadro de prioridades, a tendência é a categoria importante e não urgente, né, o quadro verde, ser maior e mais extenso do que o vermelho. Esse é o nosso objetivo inicial. Essa é a nossa prioridade em termos de organização pessoal, tá? Coincidentemente, eu trabalho bastante com color coding, né, com essa técnica de associar as coisas, né, os conceitos, as atividades com cores. Eu usei aqui as cores do código de trânsito, né, do semáforo, né, do farol. Urgente e importante é vermelho. Por quê? Para e resolve isso aí. Urgente não importante, ou até mesmo, né, não urgente, mas importante, é amarelo, do tipo, olha, presta atenção, ainda não está urgente, mas está chegando. E o importante não urgente, que é aquela que eu tenho tempo de planejar, é verde, do tipo, tá, você olhou isso daqui, pode seguir que está fluindo, está dando tudo certo, pode continuar. Tá? E aí as atividades de rotina que podem ser delegadas, eu tento colocar sempre uma cor mais neutra, tipo um azul ou um cinza, porque, enfim, é aquela coisa do dia a dia, né? Aquela coisa mais comum do dia a dia, tá? Pessoal, ficou claro o quadro de prioridades? Alguém precisa me interromper? Eu não estou vendo o chat, não estou vendo o rosto de duas pessoas, então se alguém quiser perguntar alguma coisa, me interromper. Gabriel, tá tudo certo aí? Tudo certo, por enquanto não tem nenhuma pergunta no chat. Tá bom. Se não ficou muito claro essa tipologia, etc e tal, a ideia aqui é assim, ó, vermelho, faz rápido, faz agora. Amarelo, tem um tempo para fazer, mas não tanto tempo assim, né? Já é um prazo um pouco mais curto. Verde é um prazo legal, dá tempo de eu planejar e me organizar. Azul, faz todo dia, tá? E o ideal é que esse quadro de prioridades fique num lugar visível, né? O Robinho, ele vai falar das ferramentas, que ele fique num lugar visível, num lugar acessível para vocês,
para que vocês consigam todo dia, né, revisar esse quadro e ir alterando as tarefas de lugar se necessário. O Robinho vai falar do Trello, é muito bom para isso. E para que vocês possam ter uma dinamicidade, né, um dinamismo com essas tarefas, para que não seja uma coisa estática que eu coloquei no começo da semana e só no final de semana que eu vou ver se deu certo ou não, tá bom? Bom, pensando em prioridades, né? Agora que o conceito ficou um pouco mais claro, pensando em importante, agora que o conceito ficou um pouco mais claro, quando a gente faz esse trabalho com alunos de graduação, né, nossa especialidade, nosso foco tem sido primeiro-anista, mas isso serve aqui para todo mundo. Uma das coisas que a gente precisa entender quando a gente está montando aí, né, uma agenda, quando a gente está fazendo um planejamento semanal, mensal, é que uma prioridade, né, inegável para mim é a minha vida acadêmica. E eu sempre gosto de mostrar essa pergunta aqui para o pessoal, que é o que meu curso de graduação representa para mim. Vale a pena refletir sobre isso, para entender o porquê que a sua vida acadêmica, o porquê que a sua graduação ou pós-graduação é importante para você. Por que ela é uma prioridade? É por meio dela que eu vou conseguir um emprego? É por meio dela que eu vou conquistar minha independência financeira? É por meio dela que eu vou comprar uma casa, prover para minha família? É por meio dela que eu vou viajar para o exterior, conseguir uma bolsa? Se você entende, né, que a sua vida acadêmica, que a sua graduação, o curso de pós, é uma das etapas para conquistar aquilo, né, um outro objetivo seu, talvez até maior, ela passa então a ser uma prioridade. Ela passa a estar dentro da sua lista de prioridades e de atividades importantes. Portanto, todas as atividades relacionadas à sua vida acadêmica são prioritárias, tá? E dentre elas nós temos aulas, provas e avaliações, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, atividades extracurriculares e tempo livre recreacional, tá? Dentro da minha concepção, em psicopedagogia, tudo isso faz parte da sua vida acadêmica. Sua vida acadêmica, ela não é só a sua vida de aula, né? É tudo que envolve a faculdade. E tudo que envolve a faculdade é também a sua vida social, a sua vida profissional, pessoal, a sua vida religiosa, né, tudo mais. Então, como que eu começo a organizar as prioridades, as atividades, pensando agora mais especificamente na minha vida acadêmica? Priorizando esses itens aqui, né? Aula é parte da minha vida acadêmica. Ah, mas eu estou no último ano, a aula já não faz tanta diferença assim, eu sei que aula que eu posso assistir, que eu não posso assistir, papapá, EAD... Bom, eu sou professor, eu preciso falar que a aula é algo prioritário. Não? Então, além de puxar a sardinha para o meu lado, é importante vocês entenderem que é nas aulas, né, que vocês vão ter primeiro acesso a conteúdo, normalmente, e principalmente as datas, né, as avaliações, as dicas e tudo mais. Prova e avaliação, né, a diferença aqui é que a avaliação pode ser, às vezes, algum tipo de trabalho, algum tipo de quiz, enfim, exercício, na lista de exercício. Elas são prioritárias porque é por meio delas que eu consigo nota, e é a nota que vai permitir eu passar na disciplina ou não, e é isso que vai permitir eu me formar, e por aí vai, vocês conhecem o processo. Então, olha como isso é prioritário, porque sem isso aqui eu não me formo. Se eu não me formo, eu não ganho meu diploma, sem diploma eu não tenho emprego, e por aí vai. Tá? Não é para deixar ninguém deprimido, é só para entender o porquê que isso é prioritário. Tá? Os trabalhos aqui, eu chamo, gente, até desculpa se o vocabulário aí é ultrapassado, né? Eu chamo isso de trabalho em grupo e trabalho individual, porque às vezes eu sei que em algumas disciplinas os professores eles não fazem uma provinha, mas eles pedem para fazer uma pesquisa, ou escrever um artigo, ou fazer um seminário, uma apresentação que seja. Eu, Riago, sugiro que vocês sempre priorizem, na hora de montar a agenda, trabalho em grupo, acima de trabalho individual ou até mesmo acima de horários de estudos individuais, tá? Por quê? Porque o grupo depende de você. Não é só você que depende do grupo. O grupo depende de você. Você precisa estar ali presente, você precisa cumprir com a sua parte. Você precisa entregar aquilo que você assumiu como responsabilidade para que o grupo todo consiga executar a tarefa. Né? Eu não vejo muito aquelas situações em que, deixa que o Robinho faz. Né? Então, os trabalhos em grupo, eles dependem da agenda das outras pessoas, então é muito mais complexo, às vezes, de você conseguir
alocar, né, um espaço de tempo na tua agenda para o trabalho em grupo, se for algo de última hora, né, se esse trabalho em grupo se tornar uma atividade vermelhinha, urgente. Tá? Então, priorizem trabalhos em grupo, porque os individuais vocês conseguem brincar, entre aspas, né, com os horários de vocês, para que eles funcionem. Tá? Depois dessas coisas, né, mais corpóreas da vida acadêmica, dá para pensar também em atividades extracurriculares, né? Vocês têm aí os centros acadêmicos, vocês têm aí algumas disciplinas extras, pode ter, às vezes, algum envolvimento com atlética e etc e tal, ou até mesmo uma prática, né, de esporte pela faculdade. Tudo isso, né, entraria como atividade extracurricular. Algumas eu sei que contam nota, contam ponto, outras não. Mas isso eu vou tentar priorizar fora desse meu horário, né, focado no estudo. Desde que ele não me sobrecarregue, desde que ele não ultrapasse os limites do meu horário de estudo. Tá? Ou seja, desde que não pese, né, se for pesar, deixa. Tá? E dentro dessa loucura toda que vocês já sabem que é a vida acadêmica, tem que ter tempo para descansar. Tem que ter tempo para praticar um esporte, tem que ter tempo para sair para comer, tem que ter tempo para namorar, para ir em festa, né, para assistir um filme. Então, criem o hábito, né, o costume de também na agenda de vocês, organizar os horários de tempo livre. Olha, eu vou só até as 9 da noite. A partir das 9 da noite, eu tenho ali 2 horas, 3 horas para eu fazer aquilo que eu quiser. Eu vou ler livro, eu vou assistir seriado, né? Aí entra o round 6, né? Eu vou sair com o pessoal, né? Toda quarta-feira a gente se junta para fazer uma comida, para beber. Enfim, coloquem, né, dentro da agenda de vocês esses horários também, tá? Dentro dessa organização de vocês, uma coisa que é importante é vocês computarem pausas para descanso. Então, pensando nessa junção, né, de tempo livre com o hábito do estudo, mensurem, né? O Robinho vai falar de uma das maneiras de fazer isso. Mensurem quanto tempo eu consigo ficar sentado na frente do computador ou com material estudando, e a partir de que tempo isso já não está funcionando mais para mim. Tá? Eu, Riago, consigo no máximo até 45 minutos, 1 hora. Eu sei que depois desse tempo eu tenho que fazer uma pausa de 10, 15 minutos, para poder ir fazer alguma outra, para poder, né, tomar um leite, ou comer alguma coisa, ou mexer no celular, jogar um joguinho rapidinho ali, para dar uma distraída, para depois voltar e continuar estudando, continuar lendo, continuar fazendo alguma coisa. Isso é importante, tá? Se vocês não têm ainda, né, o hábito de fazer exercício físico e exercício de descanso mental, é extremamente recomendável, né, por todas as questões de saúde física, mas também por questões de saúde mental, né? Então, um esporte, uma meditação, um yoga, se vocês conseguirem incluir essas coisas na rotina de vocês e conseguindo fazer cumprir com as nossas dicas de organização pessoal, vocês vão conseguir incluir, né? Isso vai também melhorar a disposição de vocês, melhorar a produção mental, né, a produtividade, inclusive, para poder render mais e conseguir dar conta disso tudo que vocês estão planejando, tá? E se atribuam mini recompensas, né? Então, pô, eu vou ter prova de química na semana que vem, eu vou estudar 2 horas por dia, todo dia. Todo dia que eu conseguir estudar 2 horas, eu vou me dar um prêmio. Vou comer uma barrinha de chocolate que eu gosto, eu vou sair 20 minutinhos para ver minha namorada, né? Vou fazer uma janta que eu curto, enfim, eu penso bastante em comida, mas enfim, vocês vão atribuindo aí as mini recompensas aquilo que dá prazer para vocês, tá? É importante fazer isso, tá? Depois que o Robinho comentar um pouco sobre as ferramentas, ele vai mostrar para vocês um modelo, né, de agenda organizada. Aí a gente vai poder falar de onde tudo isso se encaixa, como que eu enxergo tudo isso, né, dentro de uma agenda, tá? Então eu vou passar de novo para ele e aí a gente mostra depois na sequência a agenda. Boa, Rê. Valeu. Pessoal, alguma dúvida nesse primeiro ponto do Riago? Já podemos ir seguindo? Como está aí, Gabriel? Por enquanto, também sem nenhuma dúvida. Se o pessoal quiser perguntando agora, abrir o microfone, fica à vontade. Bom, se mandarem também, fica à vontade para me interromper, tá? As ferramentas, então,
essas ferramentas, elas são meios para a gente aplicar o que o Iago trouxe para a gente, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente, quando eu falo de ferramentas, o primeiro passo, e é um passo super importante para a organização, é essa frase, que é: sua mente, ela serve para ter ideias e executá-las, e não apenas para armazenar as ideias, tá? O que significa na prática? Que muitas vezes a gente tem um compromisso e a gente não anota em lugar nenhum. Ou uma tarefa, uma entrega, a gente não anota em lugar nenhum, fica só na nossa cabeça. Ah, eu tenho que fazer aquele trabalho do professor tal. Ou a maestra curricular pediu para fazer uma pesquisa em tal lugar. Beleza, fica na minha cabeça. E só na minha cabeça não vai funcionar. O primeiro passo é tirar tudo que você tem na sua cabeça e colocar em algum lugar. E aí, esse lugar que vocês vão utilizar para armazenar as informações é que eu vou passar agora o que eu chamo de ferramenta. Tá? Mas é super importante vocês anotarem tudo. O primeiro passo é anotar. Independentemente do lugar, é importante anotar. Por quê? Pelo menos acontecia muito comigo, que era assim, tô fazendo uma atividade, sei lá, tô fazendo uma atividade, uma entrega lá de tal matéria. E aí eu lembrei, putz, esqueci de fazer a pesquisa lá para minha extra. Caramba, lembrei agora. E aí, de duas umas, ou você vai fazer a sua atividade que estava fazendo pensando na outra, ou você vai interromper aquela atividade, principalmente se aquela atividade for chata, mas às vezes ela é necessária, às vezes ela é importante e urgente, como o Iago trouxe, e aí você vai para interromper para fazer outra atividade. Tá? Isso aconteceu muito comigo, eu estava fazendo algo da graduação e lembrava da extra. Aí eu precisava extra. E aí se ia acumulando coisa da graduação e virava uma bola de neve, assim, e acabava que eu não fazia nenhuma das duas coisas bem feitas. Eu acho que isso é uma situação que é bem comum, né? E aí, hoje em dia, eu penso de uma forma completamente diferente. Tudo que eu anoto, tudo que eu tenho que fazer, eu anoto. Inclusive, se eu não anoto, eu esqueço de fazer. Se não está anotado, é porque eu não tenho que fazer. E aí eu não tenho aquela preocupação mais de, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Putz, acho que estou esquecendo alguma coisa. Não. Chegou para mim, eu anoto em qualquer lugar. Sei lá, eu tenho um grupo que só tem eu no WhatsApp, vou lá e anoto, falar e depois organizo. Mas, enfim, o importante é anotar, tá? Para vocês terem tudo anotado, para não ter que ficar pensando, lembrando de cabeça o que tem que fazer. Guarde sua cabeça só para executar, só. E aí, a primeira coisa é a agenda, tá? No caso aqui, eu indico o Google Calendar, porque eu tenho Android e tem integração já, e eu gosto muito das ferramentas do Google Calendário. Eu vou até mostrar a minha agenda para vocês, como ela é, tá? Não significa que a minha agenda é assim, que tem que ser assim para todo mundo. Vocês continuam... Vocês estão vendo a minha agenda agora? Acho que eu estou compartilhando, então, né? Tá? Aqui é a agenda que é compartilhada com todo mundo da minha empresa, tá? Do meu estágio. Primeira coisa aqui é, como é uma agenda compartilhada, eu não consigo trocar as cores, tá, dos eventos. Mas quando eu não estava estagiando e tinha uma agenda pessoal, cada grupo de atividades tinha uma cor específica. Então, por exemplo, academia e Muay Thai são atividades físicas, eu colocava de verde. Coisas da graduação, quando eu tinha aula, que agora eu não tenho mais aula nesse semestre, era cinza. Coisas da extracurricular eram roxas, por exemplo. Isso eu super recomendo. E é bem fácil colocar, tá? É só clicar com o botão direito aqui no evento e clicar na cor que você quer. Aqui eu só não faço isso porque para as outras pessoas não vai ficar tão legal quando elas vão cruzar com a minha agenda, porque aí pode dar uma zoada, tá? Mas eu recomendo, que nem o Iago falou, o Color Coding, porque ajuda muito, é muito visual, você bater o olho na sua agenda e já ter uma noção de cada esfera, se você está com atividade física na sua agenda, se você está com horário para graduação, se está com horário para extra, de bater o olho você vai ver, putz, está desequilibrado isso daqui, né? Então, aí já é um bom indicador já, tá? Como eu me organizo? Aqui, eu coloco o horário de almoço, que é para bloquear, para ninguém puxar na minha agenda. Todos os compromissos estão aqui na minha agenda, tá? Momentos de atividades, algumas atividades que são importantes e que eu quero bloquear minha agenda para ninguém puxar, eu coloco aqui. Então, análises públicas é uma atividade minha. Então, ninguém pode puxar nada nesse horário. Não é um compromisso que eu tenho, mas é uma atividade que ela é importante e é urgente, porque eu tenho que entregar na sexta-feira. Então, eu já reservo o horário da minha agenda
em que eu não fazer mais nada a não ser aquela atividade, porque ela precisa ser cumprida, tá? Porque se eu deixar para sexta, pode dar algum erro, enfim, e aí não vai ser possível entregar no prazo, tá bom? Mesma coisa, atualização de relatórios. Essa daqui é uma atividade que é importante, mas ela não é urgente. Ela é para entrega semana que vem. Porém, se eu deixar só para fazer semana que vem, não vai dar certo, porque ela demanda um tempinho grande, que eu vou fazer um pouco aqui e um pouco na segunda-feira, tá? Então, assim, aqui é para vocês terem uma noção. Aqui tem lembretes também, isso aqui é um lembrete que eu deixo, que é para mandar e-mail. Toda terça e quinta eu tenho que mandar um e-mail específico, tá? Rê, você quer trazer algum ponto? Eu ia aproveitar, então, já que você compartilhou já a sua agenda, para explicar para o pessoal o que é isso, né? Então, quando eu tenho essa visão do tempo macro, né, e a gente recomenda que vocês trabalhem sempre com a unidade da semana, né, eu consigo começar a ver, eu gosto muito do Google Agenda, né, do Google Calendar por conta disso, né, porque ele tem esses retângulozinhos, esses quadradinhos, então eu começo a dividir a minha vida, apesar de ser um pouco triste isso, mas faz parte do nosso mundo, eu começo a dividir a minha vida nesses quadradinhos, né? E aí eu consigo, eu gosto de chamar esses quadradinhos de slot de tempo, eu consigo decidir qual slot de tempo eu vou atribuir para as tarefas que são prioritárias, para as tarefas que são importantes. Qual slot de tempo eu vou deixar livre para o meu tempo recreacional? Qual slot de, né, o caso aqui do almoço, por exemplo, qual slot de tempo eu vou deixar em branco, totalmente em branco, porque se aparecer um pepino para eu resolver, eu sei que eu tenho aquele tempo livre, né? Então, se o Robinho tivesse, por exemplo, aula de Muay Thai hoje marcado ali na quarta noite, né? E apareceu o nosso treinamento, ele consegue jogar a aula de Muay Thai de repente para terça noite que está livre, né? Ou para quinta noite que está livre. Então é importante vocês terem uma agenda que permita algum tipo de mobilidade. Ela também não pode ser estática, porque a gente sabe que rotina, né? Ela é algo desejável, ela não acontece, né? O mundo é cheio de imprevistos, né? Se não é imprevisto meu, é imprevisto do outro. Então é importante ter uma certa mobilidade, né? O professor de Muay Thai pode ficar doente, cancelar a aula, o que eu vou fazer com aquele tempo livre, né? Então é importante ter coisas para você mexer, né? Maneiras de você mexer nesses slots, tá? Horário para cochilo, né? Por exemplo, ó lá, o Robinho ele marcou da meio-dia até as 2, tá? E depois só às 3, cara. Certeza que vai dar uma cochilada ali, né? Depois do almoço e tal. Então, é importante ter esse tipo de coisa em mente, né? O que eu conheço sobre mim também, né? Final de semana ali tá livre, né? Sábado, domingo não tem nada marcado, porque eu já consegui me organizar. E em termos de graduação, né? Aqui o Robinho ele já está com uma agenda mais do mercado mesmo, né? Mas em termos de graduação, é interessante eu tentar acumular o máximo de atividade possível de segunda a quinta, no máximo de segunda a sexta, para eu ter o final de semana livre, sem peso na consciência, sem ficar correndo atrás de atividade que eu não consegui fazer na semana, né? E se vocês conseguirem usar bem esses quadradinhos, esses slots, dá para ir na festa de quinta-noite. Tranquilo, dá para ir nas rap, né? Porque daí eu já sei que o que eu não fiz na quinta-noite que eu teria que fazer, eu consigo fazer de repente na sexta de manhã, ou na pior das hipóteses, no sábado à tarde. Então, isso aqui é bem legal para visualizar e ele é muito fácil de manusear para vocês conseguirem trocar essas atividades de lugar, tá? Eu acho que era isso, amigo, foi mal. Não, brigadão mesmo. Lembrou de várias coisas até que eu estava esquecendo de falar, que é justamente, eu tinha aula de Muay Thai hoje, só que no momento que entraram em contato comigo, faz já um mês, eu já excluí a aula de Muay Thai e já coloquei esse evento, para eu lembrar, porque eu tinha que avisar meu professor, tá? Que não poderia fazer a aula hoje, e aí foi para a semana que vem, já conseguiu realocar o horário com antecedência e fica no horário super bacana para mim. Aqui nesse horário de almoço já está incluso o horário de cochilo dentro dele, tá? Não demora 2 horas para comida, eu como muito devagar. Aqui o Iago sabe, eu acho que demora 1 hora. Demora. Muito. Eu gosto de comer com calma. E aí é 1 hora para comer e 1 hora para dormir, porque dormir depois do almoço é a melhor coisa do mundo, tá? É muito bom. E aqui, esses horários em branco, é para isso mesmo. Não é que eu não vou fazer nada nesse horário, mas eu deixo ele em branco porque são horários que eu chamo de gap. Eu deixando um espaço para, caso algo dê ruim, eu coloco ali. Tá? Algum compromisso, alguma agenda com o cliente,
tá? Mas aqui não estão todas as minhas entregas, elas ficam no Trello, que eu já vou mostrar para vocês. Fechado? Bom, acho que eu tinha... Não, acho que era só isso, mas eu queria falar da agenda. Aí tem várias funções aqui da ferramenta em si, que vocês podem repetir dia, vocês podem trocar de cor, enfim, vocês podem até convidar pessoas, se vai fazer algum trabalho em grupo, enfim, você cria um evento, já cria um link do Meet, mas é bem legal para quem não conhece o calendário. Aí, a próxima ferramenta é uma ferramenta bem tradicional, tá? Ela é bem raiz, vamos dizer assim, mas se funcionar para você, continua assim. Algo que eu esqueci de falar lá no começo, mas eu vou mostrar as ferramentas aqui, mas a melhor ferramenta do mundo é aquela que funciona para você. Pode ser algo meio óbvio, mas quando eu passo as ferramentas, eu passo Trello no calendário, as pessoas querem, às vezes, falar, não, se dá certo para ele, também vai dar certo para mim, ou não, ela é muito legal essa ferramenta, tem várias funções, é mó bonita, mas às vezes não é o que você precisa, entendeu? E aqui o checklist, por exemplo, não funciona para mim, mas a minha coordenadora, por exemplo, ela é uma pessoa extremamente organizada e ela trabalha com checklist. Ela tem ali um papelzinho que todo dia ela coloca as tarefas do dia e ela vai riscando. Ela falou que o maior prazer dela é riscar as atividades. Riago também, né, Ri? E assim, tem checklist, pode ser ou escrito ou no computador mesmo, tem esses aplicativos aí que eu deixo como dica também, que são bem legais, até é possível separar diferentes atividades, diferentes cores para as atividades nesses aplicativos, tá? Ou na mão mesmo. Aqui é só uma observação, é cuidado com a ansiedade, que pode talvez gerar checklist, né? Aquela sensação de que seu dia só vai ser produtivo, só vai ser bom se você riscar todas as atividades. Mas não é assim, pegue leve com vocês, sabe? Não é todo dia que a gente vai estar bem o suficiente para entregar tudo que a gente queria. Imprevistos acontecem, pode ser que a gente esteja cansado naquele dia, não renda tanto, e está tudo bem, né? Ainda mais no momento de pandemia, acho que a inteligência emocional ali, essa qualidade mental, ela tá bem pesado para a gente, né? Ultimamente. Então, pegue leve com vocês, tá? Não precisa fazer tudo. Não só checklist, mas no Trello também. Acontece comigo constantemente. Eu tenho que remanejar, porque acontece mesmo. A técnica Pomodoro. Ela é bem famosa, acho que até alguns de vocês devem conhecer já, mas ela é para aquilo que o Thiago falou, de que é importante ter descansos constantes no seu dia. E aí teve uma pessoa que trabalhou e criou uma técnica para isso, né? Acho que era algo que é bem comum, mas é a técnica Pomodoro, que é o seguinte, você vai definir 4 ciclos. E aqui são os ciclos, né? Você vai fazer 4 ciclos de atividade de entrega ali. Aqui, a sugestão é começar com 25 minutos. Por que 25 minutos? Ah, é muito pouco. Não necessariamente. Às vezes você está naquele momento que você está, tipo assim, uma semana, que você está toda hora querendo olhar o Instagram. E aí, para começar, melhor começar com pouco do que falar assim, vou fazer 1 hora concentrado e vou descansar. Você não vai conseguir fazer 1 hora, né? Você não vai. Você vai dar aquela olhadinha no meio. Depois de meia horinha, já vai dar vontade de dar uma olhadinha no Instagram ou no WhatsApp. Então, assim, faz 25 minutos de atividade, descansa 5, 25, 5, 25, 5. E aí, depois de 4 ciclos, você vai fazer uma pausa maior, que é meia hora. Aí é uma pausa, já que aí você vai sim, vai poder olhar o Instagram, vai poder comer alguma coisa, enfim. Atualmente, eu estou num momento que eu não estou conseguindo me concentrar tanto, então eu coloco meia hora, 40 minutos. Já teve vezes, assim, lá no ensino, eu comecei no ensino médio, essa técnica. Que, assim, eu acho que parece até uma ilusão para mim, o quão eu era focado no terceiro colegial, assim, conseguia ficar 1h30 estudando sem parar. Hoje em dia é meia hora, 40 minutos. Evernote. Essa daqui é uma ferramenta para quem gosta de fazer muitas anotações. Tá? Eu não sou uma pessoa que gosta muito de anotar. Geralmente eu peço para quem anota. Eu peço emprestado o caderno, depois eu anoto. Não consigo prestar atenção e anotar ao mesmo tempo. Tá? Então, eu sempre acabava a aula, eu tirava foto do fichário da pessoa do caderno e eu estudava por foto. Tá? Não tinha paciência, não gostava. Mas tem muita gente que anota, que gosta de anotar e aprende anotando, aprende até mais. Enquanto escuta, né? Enfim, está estudando alguma coisa, anota. E aí, eu gosto desse caderno online quando eu tenho que anotar alguma coisa, porque ele é bem
pela foto dá para ver, ele tem uma conectividade muito grande entre diversos dispositivos, tá? Aqui estão os dispositivos da Apple, mas ele pode sincronizar com qualquer coisa, tá? Com Windows e Android também. E aí você faz essas anotações em um caderno, você vai poder ver no seu celular, no seu notebook, enfim, em qualquer lugar. E tem como você colocar print nesse aplicativo, tem como você colocar cores diferentes, colocar links, enfim. É muito bom para coisas online. E agora, por último, e o mais importante para mim, brincadeira, mas é que eu amo demais o Trello, eu aprendi o Trello no primeiro ano de faculdade e mudou minha vida. Então, assim, tanto a vida individual quanto de extracurricular, eu adorava. No trabalho também estou usando o Trello, porque eu convenci as pessoas a usar Trello no trabalho. E a gente, agora, o nosso time, um dos nossos times, a gente se organiza pelo Trello, ele é bem ágil, tá? Porque eu gosto muito dele, porque ele tem várias ferramentas dentro dele, ele tem várias opções, tá? Eu vou mostrar, acho que fica mais fácil do que eu falar, fica mais fácil eu mostrar. O Trello, basicamente, ele funciona. Você cria quadros, dentro desses quadros você pode criar listas. E aí, as listas são esses daqui, são colunas, tá? Para quem foi no treinamento ali de Excel, fica mais fácil falar em colunas e células, né? Então, aqui, as listas são as colunas no Excel, e cada coisinha, cada atividade é uma célula, comparada com o Excel, tá? E aqui você pode criar quantas listas vocês quiserem e mudar a ordem conforme for melhor para vocês, tá? Tem como colocar etiqueta, que são essas corzinhas aqui. Tem como colocar checklist dentro de cada entrega, tá? Então, assim, tem muitas opções. Aqui, dentro do Trello, tem uma metodologia até para se trabalhar dentro dele, que é a GTD, que é Get Things Done. Ela é uma metodologia pelo David Allen, aquele que falou da frase que nossa mente ela é feita para executar e não armazenar, tá? Basicamente, nessa metodologia, ela é bem simples e bem prática. Se você receber uma entrega e ela durar menos de 5 minutos, faça no momento, se possível. Tudo que você receber, você anota. Aí, aqui, você pode criar uma lista para coisas para serem feitas hoje, coisas que têm uma data, mas eu ainda não defini a data dela, ou não é agora, no presente, coisas que não têm datas, então são próximas ações, coisas que dependem de outras pessoas, não necessariamente de mim. Sempre tem aquela atividade que você pede para algum amigo fazer, algum colega de trabalho ali da extracurricular, e aí você como que é a palavra? Quando você passa para outra pessoa, você delegou aquela atividade já. Então, não é mais sua responsabilidade. Mas para você lembrar dela, deixar anotadinha aqui para você lembrar de talvez cobrar até a pessoa, tá? E aqui projetos, coisas grandes, coisas que dependem de mais de uma entrega para poder ser entregue, tá? E aqui algum dia talvez. Aqui é um livro que você quer ler, talvez no futuro, tá? E coisas concluídas. Esse aqui é mais ou menos um template, tá? Um padrão, mas eu tenho o meu Trello em si que eu adaptei e aí vocês vão poder ver mais prático como isso funciona para mim. Ô, Robinho, é só para relembrar e reforçar, o Trello é uma ferramenta muito boa para vocês criarem o quadro de prioridades, né? Vocês podem criar aí uma lista chamada urgente, né? Uma lista chamada importante, uma lista chamada não urgente, não importante, né? Com as cores, como vocês podem ver, tem uns tagzinhos aí coloridos que o Robinho usa, que ajuda vocês a filtrar as informações, né? A filtrar as atividades que vocês recebem. E aí, depois, eu vou lá para o Google Agenda e vejo os horários em que eu vou fazer essas coisas, né? Eles casam bem, né? Tem 1 milhão de funções aí no Trello e o Robinho conhece melhor, mas ele é muito bom para montar o quadro. É sensacional, assim, para diferentes tipos de organização, tá? E até para trabalho em grupo, até não. Na verdade, acho que o Trello, ele foi criado para trabalhos em equipe, tá? Eu uso ele mais individual, mas ele é para trabalhar em equipe. Ele é ótimo, assim, para essa curricular, assim, ele é perfeito. E aqui é o meu Trello, tá? Aqui eu coloco atividades que eu concluí, eu vou jogando para cá. Eu estou fazendo um curso de Ciências de Dados e Programação, então eu tenho uma coluna só para isso. Essa semana eu estou sem atividade aqui específica, tá?
TCC, eu joguei as atividades já para hoje ou essa semana, às vezes que eu tenho que fazer, mas é quando é uma atividade que eu tenho que pensar ou para futuro, assim, eu coloco aqui, adiciono uma ideia que eu tive para o TCC, um artigo que eu descobri, tá, um tema, assim, aí eu vou adicionando aqui. Coisas do inglês, também a atividade já foi feita a tarefa. E aqui é como eu me organizo, basicamente é nessa parte aqui, assim, nessa tela. Coisas que eu tenho que fazer hoje, tá? Aqui já não é mais hoje, aqui eu já mudei para amanhã, que eu já estou planejando para amanhã, tá bom? Coisas que eu tenho que fazer essa semana. Ah, uma coisa interessante, ó, análises públicas, como eu falei para vocês, está aqui a entrega. Ela não é para amanhã, ela é para sexta, mas eu vou fazer ela amanhã, porque ela é importante, tá? Coisas que eu tenho que fazer essa semana, e aí todo domingo ou toda segunda-feira de manhã eu pego tudo que eu tenho que fazer na semana e dou uma reorganizada no meu Trello e na minha agenda, para ver, ter uma noção naquela semana qual vai ser o meu foco. Coisas stand-by, coisas que não tem que fazer nem hoje, nessa semana. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com isso agora, tá? Lembrando de ter aquela visão macro, de tipo assim, não é porque às vezes o prazo não é essa semana que eu não tenho que começar a semana. Como tem uma entrega que eu estou fazendo, que o prazo é no final da semana que vem, mas eu já tenho que começar a fazer agora, tá? Então, ela está em hoje ou essa semana. Não tem muito a ver necessariamente com o prazo em si, mas quando eu vou fazer ela, entendeu? É porque Então, ela é por exemplo, é porque ela é uma atividade importante, portanto, ela é planejável e executável. Então, isso entra né, na questão de você estar, ou eu vou ter que fazer isso todo dia, então eu já tenho que começar a fazer ela amanhã. perfeito, Ri. Boa. Aproveitando, Robinho, tem Manda, uma pergunta aqui no chat, pode do mandar. Jackson. Ele pergunta se existe alguma ferramenta programável, tipo mudar a classe da tarefa de acordo com o tempo, por exemplo. Eu já acrescento se o Jackson quiser explicar melhor se não entendeu, se dá para fazer isso mesmo dentro do Trello, né? Porque o Trello tem bastante funcionalidade. Então, olha, uma possibilidade é no Excel. Também quem gosta de planilha, porque aí, enfim, lá é um mundo completamente aberto para programação, né? Mas assim, se você colocar uma data, você coloca um prazo, aí você vai criando, não sei como foi o treinamento de ontem, mas o conhecimento das pessoas, mas tem uma função assim, você tem como colocar a data de hoje e o prazo para entrega. E aí você vai colocando lá, se faltar 10 dias, coloca uma coluna do lado, tipo assim, tá tranquilo, tá favorável. 5 dias, opa, dá uma olhadinha aqui. Tá começando a ficar importante e urgente, tá no amarelo. Aí, se falta um dia, coloca lá, vermelho. Opa, parou, vamos olhar essa atividade. Aí, tem como fazer isso no Excel. No Trello, ele automaticamente, quando tá chegando perto, ele deixa em amarelinho aqui essa data, tá? Quando tá menos de 24 horas. E aí, verde é quando você clica em concluído, vermelho é quando passou do prazo. Eu não sei, tá? No Trello, ele tem vários power-ups, que eles chamam, que é aplicativos dentro do aplicativo do Trello. E aí, um dos aplicativos é transformar a visualização em forma de calendário. Então, aqui ele transforma todas aquelas entregas em calendário, tá? Isso é um exemplo de aplicativo que tem dentro do Trello. Mas tem outras funções também dentro do Trello que eu não vou saber te dizer, tá? Tem uma que é para atividades rotineiras, mas enfim, eu não consigo te responder se dentro do Trello tem como programar, tem como usar programação. Depois eu posso mostrar para vocês, eu tenho, vou até mostrar aqui rapidão, eu tenho um Trello que me mandaram isso aqui são todas ferramentas que podem ser usadas para organização pessoal. Eu não conheço todas de cabeça, tá? Mas aqui pode ser que tenha alguma que seja programável. E aqui até a pessoa separou em colunas. Aqui de, tipo assim, o que serve cada ferramenta, mais ou menos. Fechado, mas eu não tenho mais de cabeça, faz tempo que eu li essas ferramentas. The Rock. Engraçado. E aqui, tá em stand-by, aguardando resposta. Eu acho bem bacana para lembrar. E para depois, tá? Aqui é um curso que eu quero fazer no futuro. Livros que eu quero ler também, eu deixo aqui, tá? Ou inscrição, tem como eu criar checklist dentro das entregas.
Aqui, checklist, eu deixo uma recomendação que eu acho bem legal para mim. Quando eu vou criar uma entrega, por exemplo, sei lá, eu uso as checklists para me ajudar. Então, se eu já tirei dúvida do curso que eu estou fazendo, aí, no módulo 1 eu clico aqui. Aí ele deixa 100%. Ou mesmo separar, se for uma atividade relativamente grandezinha, separar ela em etapas, tá? Então, por exemplo, eu tinha uma atividade que era marcar consulta com psicóloga. Eu separei em primeira atividade, fazer um orçamento em diferentes psicólogas, pegar o contato delas, ver valores, definir qual psicólogo eu quero e marcar a consulta. Por que isso? Porque eu não dava tempo de eu fazer tudo de uma vez. E para eu ter uma sensação de progresso, que é uma mini recompensa, ver que você teve algum progresso naquela atividade, eu ia clicando. Então, já pesquisei as psicólogas possíveis. Já tenho os orçamentos. Pô, não ficou parado uma semana, porque demorou uma semana para eu conseguir marcar. Mas não é que ficou lá parado no meu Trello. Não, eu fui fazendo aos poucos. Fui tendo progresso. E no fim deu tudo certo. Consegui marcar, inclusive o prazo era hoje, consegui marcar hoje, tá? Alguma dúvida a mais sobre as ferramentas? Tô vendo que o chat aqui é... Essa do chat é legal. Dá uma olhada. O Jackson perguntou qual o tempo diário médio gasto no Trello. Acho que ele precisa se organizar assim, né? Toda essa Para me organização. organizar? Boa, Acredito que boa. seja isso. Então, ó, para organizar minha semana, deixa eu até me tirar aqui o compartilhamento, fica melhor para ver assim. Para organizar minha semana, eu pego geralmente de segunda-feira. Porque de domingo à noite, assim, eu gosto de ver filme domingo à noite. A gente cria uma rotina com os amigos, agora virou uma particular. Então faço de segunda de manhã. Segunda de manhã eu demoro uma meia hora para olhar minha semana, pegar tudo que eu anotei, definir os prazos, me organizar certinho, vou lá na agenda e coloco na agenda, tá? Mas todo dia eu abro, a primeira página que eu abro quando eu abro o Chrome é o Trello. Então, todo dia eu dou uma olhadinha lá, ó, o que eu tenho que fazer hoje? Isso daqui acho que não vai dar esse prazo, vou reagendar, vou conversar com o que eu tenho que conversar para poder mudar o prazo. Isso daqui tem como eu adiantar. Então, assim, de segunda-feira, meia hora, e todo dia eu olho umas 2, 3 vezes no Trello, mas aí é olhar e agendar, e é coisa de 5 minutinhos, tá? Então é algo bem rápido. Mas, hoje em dia, eu tenho um domínio bem grande da ferramenta do Trello, e um domínio da minha agenda também, então acaba sendo mais rápido. No começo, é bem provável que você pode demorar mais tempo do que isso. Mas também, assim, mais tempo em vez de meia hora, 35, 40 minutos. Em vez de 5 minutos por dia, talvez uns 10 minutinhos, tá? Não é algo assim que vai te demandar muito tempo, não. Se demandar muito tempo, se você usar essa ferramenta for outra entrega, talvez aquela ferramenta não seja mais indicada para você. Talvez ali um checklist pode funcionar melhor, tá? Complementando aí para o Jackson, a ideia, Jackson, é que você faça o planejamento semanal. Então, você vai decidir, né, qual que é o melhor dia da semana. O Robin, ele gosta de fazer isso segunda de manhã. Eu não tenho condições, eu preciso fazer isso na sexta-feira para a semana seguinte, né, ou mais tardar, às vezes, no sábado ou no domingo. Então, você é que vai, né, pensando na sua rotina, né, na maneira como os prazos funcionam para você, estabelecer, olha, todo tal dia eu vou sentar e vou fazer a agenda da semana, né, independente da ferramenta que você vai utilizar. E é isso que o Robinho falou, a ideia é você não passar, né, uma tarde inteira fazendo isso. A ideia é você pegar uma meia horinha, talvez uma horinha, depende do tanto de compromisso que você tem, para você simplesmente atribuir a prioridade adequada para cada tarefa, né? Atribuir os prazos, né? E pensar, dentro do exercício que a gente está propondo aqui, no planejamento de execução dessa tarefa. Tá? E aí, diariamente, você vai verificando se essa semana está acontecendo do jeito que você programou ou não. Se você precisa fazer alterações. Aí entra aquele esquema, né, de uma tarefa importante passou a ser urgente, né, porque já está chegando o prazo. Então, é interessante você ter o hábito, né, de diariamente verificar se as coisas estão ocorrendo ou se você precisa fazer alterações. Tá?
Aí, lá no Trello, até revendo a pergunta do Jackson, não tem como você programar, mas tem como você colocar etiquetas para diferentes tipos de atividade. Aí vai ser uma programação manual, mas já ajuda visualmente, sabe? Uma atividade que ela é muito grande, você vai lá, vermelha para atividade que vai demandar tipo, mais de 2 horas, que eu tenho que parar 2 horas fazer ela. Enfim, aí você vai se organizando, vai usando as etiquetas conforme for melhor para você, mas é bem legal, assim, usar etiqueta, cores, bater o olho e visualizou. Acho que tem uma pessoa com a mão erguida, né? O Matheus. Isso é verdade? Funciona no Zoom agora, Guilherme? Funciona. O Zoom automaticamente joga a pessoa ali pro canto. Tá. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela palestra aí. Estou gostando bastante. Eu acho que a minha dúvida é mais para a parte do Riago. Ela tem a ver com, tipo, planejamento hora a hora do dia. Tipo, o que você acha disso de um ponto de vista, primeiro, psíquico, né? Se é muito... se desgasta muito ou não. E também de um ponto de vista de eficiência. Por exemplo, se eu preciso muito começar a estudar uma coisa que eu não estou conseguindo, se eu fixar, tipo, sei lá, vai ser da terça-feira das 4 às 5 e eu fazer isso com tudo da minha semana, e, tipo, isso é bom ou ruim, mais na sua opinião mesmo? Seria o ideal, na verdade, Matheus. De um ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista de desgaste mental, né, de sobrecarga mental, a ideia é o contrário. A ideia é que você fazendo isso, a sua mente fique mais tranquila, mais calma, né, que gere menos ansiedade pelo tanto de compromissos que você tem, tá? E hora em hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, isso vai muito particular, né? Isso vai depender muito de como funcionam os seus compromissos e vai depender muito de como você vai se conhecendo dentro desse planejamento, né? Você vai, dentro desse processo, errar bastante vezes, né? Você vai errar várias vezes e você vai acabar ajustando aí, né? O que funciona, o que não funciona para mim. Então, eu fiz o planejamento semanal, mas eu só consegui programar os 3 primeiros dias. Pô, não funcionou. Eu preciso programar uma semana inteira, né? Eu dividi o meu dia em hora. Não está sendo necessário em hora, porque minhas aulas duram em torno de 2 horas. Então, eu posso me programar a cada 2 horas. Isso vai depender um pouco de como funciona para você, tá? Agora, o ideal, eu acho que você comentou especificamente das atividades diárias, né? Se eu entendi, o ideal é que elas estejam, né, programadas diariamente, sim, para que você crie pelo menos um senso de rotina, o que para algumas pessoas funciona melhor, né? Tem uma sensação melhor de tranquilidade em ter uma rotina, tá? Como fazer isso? Se vocês voltarem lá para aquela ideia, né, do que é importante na minha vida acadêmica, né, do que é prioridade, você vai jogar tudo aquilo primeiro na agenda. Então, eu vou pegar minha agenda, primeiro eu vou jogar aula, vou jogar data de prova, vou jogar trabalho, vou jogar horário de estudo individual, horário de estudo rotineiro, né? Os compromissos em grupo, os compromissos da atividade extracurricular, eu vou preencher minha agenda com isso. Visto isso, aí eu vou começar a alocar as atividades de tempo livre recreacional e possíveis outras atividades que possam aparecer. Tá? Às vezes, em uma semana você tem um treinamento, um curso, às vezes em uma semana você tem uma atividade uma viagem programada. Tá? Aí você vai alocando os slots do mais importante para o menos importante, né? Do que te ocupa mais tempo, do que te ocupa menos tempo, e por aí vai. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas fica à vontade para esclarecer. Até dar um depoimento meu, aqui agora, que nem o Rui falou, minha agenda ela é muito mais uma agenda de mercado de trabalho que de graduação. Mas quando eu comecei a me organizar assim, foi até com a ajuda do Iago, como que eu fiz para montar minha agenda na época, né? A gente até sentou, pegou uma folha sulfite e fez uma agenda com lápis até, assim. Naquele momento, eu estava no Enatos e para mim era tão importante quanto a graduação. Assim, não tinha um mais importante que o outro. O que eu fiz? Eu peguei as aulas, primeiras aulas que eu tinha que estar, que eu não podia faltar, que eu tinha lista, tinha chamada, enfim, e eu queria estar nas aulas. Peguei essas aulas e coloquei na minha agenda, tá? E depois eu coloquei as reuniões que eram rotineiras do Enatos na época. Sei lá, toda quarta-feira, às 6 horas, eu tinha uma reunião do projeto, que demorava 2 horas. Eu coloquei lá.
Porque esses são compromissos que não vão mudar, tá? E eu tenho que estar lá, eles são mais importantes, tá? Em outros momentos, eles são mais importantes de todos. Depois, eu fui colocando horários de estudo para aquelas matérias que eu sentia que eu tinha dificuldade no semestre. Então, por exemplo, física e cálculo. E aí, aquelas lá, eu coloquei, sei lá, 2 ou 3 horas de estudo na semana. Toda semana eu tinha que dar uma olhada, ou era matéria que eu tinha que fazer atividade toda semana para entregar. No caso, física, eu tinha que entregar toda semana atividade. E aí, beleza. Aí eu fui colocando trabalhos em grupos da graduação e horários para fazer as atividades do Enactus. Beleza, encaixei. Aí depois disso eu coloquei lá academia ou esporte. Acho que na época eu estava no futebol. Aí eu coloquei lá futebol e horário para série. Aí fui entrando assim essas coisas que não são menos importantes, tá? Não é que elas não são importantes. É que em vista de organizar a sua agenda, fica melhor assim, tá? Porque elas podem ter horários flexíveis, tá? Mas é bem legal colocar, nossa, mas vai chegar ao cúmulo de eu ter que colocar um horário para ver série. No meu caso, fazia sentido, porque quando eu estava vendo série, eu não me sentia culpado. Eu falava assim, não, isso é realmente algo importante para mim. Isso é fundamental para eu seguir produtivo, tá? Porque antes eu estava me sentindo culpado. E eu não tinha um tempo na semana de eu ver uma série. Eu só via um episódio durante o final de semana. E a partir daquele momento eu via um episódio todo dia. Pô, era mal gostoso, porque aí todo dia antes de dormir eu via uma sériezinha, um episódiozinho ali, descansava minha mente, era um período de descanso mental, e aí dormia muito melhor. Então, assim, era super relevante colocar um horário para eu ver série, tá? Quando você faz... Só para... Vou te interromper para entrar e você também. Quando você faz esse tipo de planejamento, quando você tem esse tipo de organização, justamente isso é um dos resultados, né? Você sabe que horário que você realmente tem compromisso com alguém ou com trabalho, etc e tal, e quando o horário de compromisso é com você mesmo. Porque você tem direito a ter compromisso com você mesmo, né? Você precisa se organizar para isso também. E aí, justamente, tira essa sensação de culpa, gera uma sensação de prazer verdadeiro, porque você sabe que aquele momento é para isso, você já cumpriu com outras tarefas, né? Que mais aí ajudando também o Robinho no que ele vai falar aí na sequência, mas é por conta disso mesmo. Dá para ver, eu quero dizer assim, quando você tem uma agenda, quando você tem um aplicativo, você consegue ver isso. Então você olha para isso e você fala assim, tá, nesse horário eu estou livre mesmo. Entende? Eu estou livre para mim. Desculpa, Robinho. Não, imagina. E era isso, tipo, antes eu ficava vendo série, nossa, tem que fazer atividade física, putz, se entregar amanhã. Falava, não, tá suave, tem um momento amanhã para fazer isso, eu já fiz, tipo assim, aí eu lembro, não, já fiz, tá tranquilo. Não, fazer isso na quinta-feira, já tá marcado lá, já. Enfim, a visualização ela é muito legal, né? A visualização em si já é um modo de organização, acho que eu pensei isso agora, você só de anotar, você já tá começando a ser organizado ali, já, sabe, já tá tendo visibilidade. E aí, até falando sobre isso, para finalizar a parte de apresentação, eu vou falar da curva de motivação, Ri. Isso, tá. Aí a gente já vai só para a conversa aqui com vocês mesmo. Estão vendo a tela certa, né? Aqui é legal, até legal, assim, não é legal, né? Mas eu passei por essa jornada recentemente, inclusive com o meu TCC. Cara, me fez sofrer muito. O que é essa curva? Geralmente, você está ansioso, está com algum problema, né? Por exemplo, de organização pessoal. Aí, beleza. Aí você veio aqui no treinamento e falou, não, Riago e Robinho passaram a cal certinha, deram ali certinho o que eu tenho que fazer, fechado. Vamos organizar, semana que vem já estou organizado, vamos organizar minha agenda, vou usar o Trello, tá tudo certo. Aí você vai, já começa a usar, tudo certinho, tá feliz, tá dando certo. Aí acontece o primeiro problema, surge imprevisto, você não consegue seguir a agenda, o que vai acontecer, fala, nossa, que merda, né? Aí dá outro problema. Aí você começa a refletir, putz, será que eu vou voltar ao que era antes?
E aí, assim, as coisas podem virar bola de neve, aí pode vir um sentimento de culpa, algo até mais forte ali, algo pode ficar triste. E depois você fala, não, vou dar a volta por cima, vou tentar de novo, de uma outra forma, com outra ferramenta, e você aceita e segue em frente. Basicamente, isso é pico, está feliz, se organiza, está dando tudo certo, vai estar criando um novo hábito. Sempre quando é algo novo, geralmente é algo mais legal, né? Começar uma dieta, começar na academia, geralmente é mais legal, assim, você fica mais empolgado no começo. Até que você vai faltando, aí você falta a primeira vez, vai faltando outras vezes, até que você para de fazer, né, aquilo. E aí depois futuramente você volta. A questão aqui, o ponto, é que a intenção é fazer com que isso reduza em questão de período de tempo, que você não demore muito tempo. Por exemplo, você começou a fazer academia agora, você faz um mês, fica 3 meses sem fazer para depois voltar. A intenção é, se você for faltar, que falte uma semana, mas já volte mais rápido. Se você for se organizar, esse novo hábito, que essa curva, ela se achate em questão de tempo e em questão de variação de humor também, né? Que não chegue num pico extremamente alto de felicidade para depois cair para um pico de chegar ao ponto de depressão, por exemplo. Isso é algo muito, um sentimento de culpa muito forte, tá? Que isso seja mais um equilíbrio, seja mais uma linha constante. Constante nunca vai ser, tá? Mas que esses altos e baixos eles sejam mais tranquilos de ser lidados, tá? E se eles não forem tranquilos, peça ajuda, tá? Se for algo que estiver pesando, se for algo mais intenso, que precisar de uma ajuda psicológica, vá atrás. Estou contando isso até porque aconteceu comigo recentemente, tá? Eu estava fazendo uma TCC e eu tenho todas as ferramentas, sei como me organizar, sei o que funciona para mim e o que não funciona. Mas mesmo assim não estava dando certo. Não estava progredindo, estava atrasando, estava me sentindo culpado, estava ficando bem triste até. E aí, essa semana até comentei com vocês que eu marquei uma psicóloga, tá? Que eu senti que eu precisava realmente de uma ajuda de um profissional ali, para cuidar da minha parte mental também. Eu nunca tinha feito terapia e é super relevante, tá? Se for algo assim, ainda mais nesse momento de pandemia, é super relevante procurar a ajuda de um profissional, fazer uma terapia, sabe? É algo para cuidar da gente, né? Eu acho que agora, durante a pandemia, ficou muito em alta esse tema, cuidar da nossa saúde mental, além da saúde física também. E até aqui cabe uma ressalva, né? Eu sou psicopedagogo, né? O Robin é engenheiro, a gente tem, assim, zero habilidades para lidar, né, com questões de saúde mental de um ponto de vista clínico, né? Então, que vocês procurem os profissionais clínicos para isso, né? Então, se tiver alguma coisa aí que está pegando em termos de organização, que fuja disso que a gente está trabalhando, né? Que pese um pouco mais, que está gerando mesmo uma sensação aí um pouco diferente, um pouco mais, né, relacionado à saúde mental, procurem os profissionais de saúde mental, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os outros tipos de terapeutas, né? Porque o nosso treinamento aqui, ele aborda algumas questões gerais, né? Dicas, de uma certa forma, ferramentas, né? Sugestões e reflexões que a gente sabe que ajuda o público de forma geral. Qualquer coisa mais específica que isso, além da gente não ter autorização nem capacidade para lidar, né? Já existem profissionais da área que dão conta dessas situações, tá? Então, vocês podem até pedir ajuda para a gente, né? Mas aí a gente com certeza vai encaminhar para vocês para um dos nossos vários amigos psicólogos que nós temos contatos aí. Tá? Bom, pessoal, de apresentação, de slide, já é isso. E aí, esse treinamento, inclusive, a gente já deu ele já várias vezes. Inclusive, a gente deu para o pessoal de Lorena, pessoal de Juiz de Fora, Minas Gerais. E a gente gosta de deixar esse momento final para a gente trocar mesmo, conforme eu falei lá na agenda. De um momento, assim, para quem quiser contar a experiência, para quem quiser falar assim, não, já sou organizado, isso dá certo para mim, sabe? Ou não necessariamente eu ser organizado, mas alguma coisinha que dá certo para você nessa semana que te ajuda, que a gente não comentou aqui, sabe? Ou que a gente, você quer falar assim, não, realmente isso funciona para mim, sabe? O que vocês já tentaram, enfim, é um espaço aberto aqui para a gente trocar algumas figurinhas, tá? Pra vocês compartilharem. Inclusive, se tiver